O Fernando, né, fez um vídeo aqui, ó, resposta ao Mauro César e Rick da Covil do Fute. Acho muito bom que ele coloca o nome do meu canal principal, que é o Covil do Fute. Estou eu aqui na thumbnail. Ó, Vamos ver o que ele falou aí. Deixa eu ver se a galera tá me criticando muito. Aparentemente não. Aparentemente eu não tô me criticando muito. Vamos ver. Vamos ver. sentar aqui na cadeira de roda que foi da minha mãe. Pra gente trocar uma ideinha, vamos lá. Cansado, cara, minha perna tá até tremendo, mano. Roque junto com. Ninguém falava do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. Houve um momento que eles começaram a entrar em situações emergenciais quando as coisas não caminhavam bem nos jogos do Palmeiras. Quando surge, meus amigos? Bem-vindos à Semana de Libertadores e a mais um vídeo aqui do canal. Eu acho que tem um momento na nossa vida que a maturidade fala pela gente, fala pelo nosso trabalho, fala por quem somos nós também, né? Me mandaram um vídeo aí do Henrique, não, desculpa, do Rick, um abraço pro Rick da Covil, que ele tá reivindicando o Mauro César lá, porque o Mauro César falou, eu não vi ninguém falando dos dois atacantes, posso estar enganado, ele ainda falou isso. Engraçado que o Mauro tem meu contato do WhatsApp, eu tenho o contato dele, mas nem vou chamar ele, até porque eu pressuponho que é um cara ocupado e que não vai ficar assistindo nem o meu conteúdo, nem o do Rick. Não, veja, quando eu falo de maturidade é assim, ó. Da medida do possível que a gente fica babando o ovo pra jornalista não baba ovo pro nosso trabalho. E nem deve, tá? Quem que é o Mauro César perto do Fernando, né? Ou do Rick? O cara tá lá em cima, Jovem Pan, UOL, ESPN já foi. Não dá pra gente... O Fernando mais novo até se comparava, que é péssimo pro nosso trabalho e pras nossas pretensões, sabe? Você ficar se comparando aos outros. Talvez na idade do Mauro eu seja tão competente quanto ele, seja tão reconhecido quanto ele, tenha uma oratória que ele tem, quem sabe? Isso depende de mim, depende de eu estudar, depende de eu me capacitar mais, enfim. E aqui a gente já tem que colocar um ponto, né? Ele tá levando isso pro embate com o Mauro César. A partir do momento que o Mauro César falou que ninguém falou de Flaco Lopes e Vitor Roque junto, e aí vocês vão ver o vídeo que ele coloca o meu vídeo no final. Eu nem citei assim o Mauro César como um embate. Não quis diminuir a fala dele. Mas o Fernando levou, mano. Aparentemente. Como se ele tivesse chamando. Como se o Mauro tivesse chamando o Fernando, eu, o Donati que falou, o Massini que falou, se ele tivesse chamando todo mundo de ninguém. Eu não li dessa forma. Mas aparentemente foi o que o Fernando entendeu. Que o Mauro chamou todo mundo de ninguém. Mas nessa dos dois atacantes, eu fui o cara que mais bateu nisso, porque é desde fevereiro. E aqui ele tá reivindicando, né? Eu fui o cara que mais bateu nisso. Certo? Tá reivindicando, guarda essa parte. Eu venho falando lá com as lives com o Manga ainda, na virada do ano. Então eu sempre falei que o Palmeiras foi, pra mim, montado desde lá de trás da chegada do Paulinho, na virada do ano ainda. Eu lembro o dia que eu tava na academia que o Paulinho chegou e eu comecei a falar que era um Palmeiras pra 4-4-2, 4-1-3-2. Então assim, lá no Não Importa o que Digam, ou seja, aqui no Está Verde, o meu trabalho e o meu dia a dia fala por si só. Por quê? Porque por mais que alguns vão falar, você não falou nada, cara, todo dia eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 mil pessoas no ao vivo. Todos os dias. Carteirada, né? Num dia ruim, 1.000, 2.000 pessoas. Num dia bom, 4, 5 mil pessoas. Num dia extraordinário, acima de 6 mil pessoas. Então, assim, o nosso trabalho fala por si só. Tem um momento que você não precisa ficar criando embate na internet para ficar reivindicando as coisas. Só que foi muito mérito do Abel também, tá? Que eu vi no programa da UOL hoje eles falando, o Abel fez o óbvio. Pera aí, que eu tenha as minhas discordâncias com o Abel, eu tenho que falar que ele não fez o óbvio. Ele trouxe o Lopes para segundo atacante, o Vitor Roque para centroavante, onde muita gente imaginava o Roque flutuando e o Flaco como centroavante. Então isso foi mérito do Abel e da comissão. Mas eu também tenho o meu, e sei que as pessoas que acompanham o meu trabalho diariamente vão reconhecer. Agora, pra mim, o que o Rick fez ali, eu gosto muito dele, já gravei com ele, pra mim isso é um papelão. Por quê? Porque eu já fiz muito esse papelão, que é você ficar reivindicando, olha só como eu falei, olha só como ninguém, prazer ninguém. Ô Rick, eu e você, perto desses caras que estão há 2, 3, 4 décadas na comunicação, cara, não somos ninguém. Nós temos... E aí, um ponto. E aí vamos parar aqui e aí a gente já continua. Vamos lá. Ele colocou o vídeo no final, mas eu preciso colocar agora, porque senão fica fora de contexto. Só que só para deixar uma coisa muito clara, quando ele fala
É melhor mostrar o vídeo antes, né? Pra quem não viu o vídeo, eu vou mostrar o vídeo antes e aí eu dou o meu ponto sobre isso. Eu vou dar o meu ponto sobre isso, ó. Vamos lá. Esse é o vídeo em questão que ele até agora falou que é um papelão. Vamos lá. Toma. Ninguém falava do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. Houve um momento que eles começaram a entrar em situações emergenciais, quando as coisas não caminhavam bem nos jogos do Palmeiras, e começou a funcionar. E aí passou a jogar com os dois de saída e passou a dar certo. Então acho que foi um processo natural de uma descoberta de uma dupla que não era imaginada. Eu não vi ninguém defender, posso estar enganado, mas eu não lembro de ninguém defender os dois juntos. Como é que é? Mauro César, Flaco Lopes e Vitor Roque começaram a dar certo no jogo contra o Ceará, que foi no dia 10 de agosto. Agora, olha este vídeo aqui que foi lançado no Cal Parmeiro, no dia 5 de agosto. É por isso que Flaco Lopes e Vitor Roque devem formar a dupla de ataque do Palmeiras. Eles se complementam. Tá duvidando disso aqui? Vem para mais uma análise do Cal Parmeiro. Como é que é? Fala de novo, Mauro César. Mas eu não lembro de ninguém defender os dois juntos. Prazer, ninguém. Ninguém. E aí eu pergunto uma coisa para vocês que acompanham meu trabalho aqui. Quando vocês olham para esse vídeo, onde o Mauro tá falando e eu tô fazendo várias caras e bocas. Quando é que eu fico fazendo essas caras e bocas? Eu levanto da cadeira. Tá claro que eu estou brincando com a situação, né? Não tá, para vocês não está claro que eu estou brincando com a situação? Quando o Mauro César fala, você, ninguém falou, e aí eu brinco, ninguém falou, e peguei o meu vídeo e botei ali. Não sei se dá pra notar, estou brincando. Aí que tá a questão, vocês que me conhecem, vocês sabem como é que é a minha linha de trabalho. É de muita zoeira, de muita... Pô, eu falo muito sério de futebol, faço tática e tudo mais, mas é muito num tom mais leve, mano. Eu não gosto desse tom bélico. Eu não acho, e eu não quis dizer aqui, e ficou claro, que o Mauro César é mentiroso, é um safado. Olha a legenda. Eu sei que eu sou um Zé Ninguém, mas não precisa jogar na cara, Mauro. E uma risadinha. Eu acho que eu deixo muito claro que eu estou brincando. Que o Mauro César falou uma coisa, eu falei, não. Aqui não. Então, assim... Quando eu faço essa brincadeira, eu tô me comunicando com quem? Com vocês. Porque vocês são meu público. Eu não faço conteúdo para quem não é meu público. Ou para quem não se identifica com o meu conteúdo. Porque tem conteúdo para todo mundo. Então, o meu tipo de conteúdo, basicamente, é isso. É brincar. É igual um atacante que vai lá, faz o gol e dá uma provocada, uma brincadeirinha. É simplesmente isso. Nada além disso, uma zoeira. Não estou reivindicando. Em nenhum momento eu falei, e aí eu já falo pra vocês, em nenhum momento eu falei, e vocês podem me cobrar aqui no chat, em nenhum momento eu falei que eu fui o único que falou sobre Flaco Lopes e Vitor Roque. Em nenhum momento eu falei isso. Em nenhum momento eu falei que eu falei antes do Fernando, em nenhum momento eu falei que eu falei antes do Donati. Eu não falei isso. Eu fiz uma brincadeira. Levantei da cadeira, uma parada toda cênica de brincadeira, de resenha. E aí, isso aqui, e aí é o que eu volto a falar, tem pra todo mundo, cara, na internet. Tem conteúdo pra todo mundo. Isso, pra mim, é o conteúdo que eu gosto de consumir. Vocês estavam falando sobre isso. Sobre qual é o tipo de conteúdo que eu consumo. Eu não consumo dele porque pra mim é mais pesado. Eu curto conteúdo mais leve. É o que eu trago aqui também. Só que pra quem tem essa vibe um pouco mais pesada, ele entende que o conteúdo é o quê? 2, 3, 4, ninguém... Ô Rick, eu e você, aqui, só ó. Como eu falei, por quê? Pra mim o que o Rick fez ali, eu gosto muito dele, já gravei com ele, pra mim isso é um papelão. É um papelão. Então, vocês estão entendendo? Eu brincar com o Mauro César, o Mauro César falou um negócio, Mauro! Isso é um papelão. O certo é o quê? Fechar a cara, falar que, pô, eu falei antes, eu não sou ninguém pro Mauro César, pra ele pra mim não é. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Só respondendo ao Fernando, que é um cara que eu curto bastante também. Não me identifico em nada em conteúdo, e ele não se identifica com o meu, tá tudo certo, a gente se respeita. Inclusive, é bom que eu deixe muito claro. Quando ele fez esse vídeo, ele foi no meu direct, e me explicou. Falou, não é pessoal com você, não foi nada pra te atacar, não foi nada. É só a minha opinião e eu tô te explicando aqui pra não pegar mal. Ele foi no meu direct e explicou antes de eu ver o vídeo. Sabe aquela parada? Tipo, eu sei que vai ser uma parada mais pesada, mas eu já tô te avisando antes pra que você não veja e depois entenda mal. E tá tudo certo, a gente trocou uma ideia.
E aí eu concluí uma coisa, ele não entendeu o meu recado. Quando ele fala que é um papelão, é porque ele entendeu que eu estava reivindicando. Eu quero que me dê os créditos. Porra, eu quero crédito de nada, mano. Pô, vocês aí que estão aí na live todo dia, tá trocando ideia aqui com vocês de resenha. A gente tá sempre de brincadeira, colocando meme na tela, fazendo análise brincando, falando coisinha de quinta série. Pô, pra que eu quero que me falem que eu pensei no Flaco Lopes e o Vitor Roque antes? Se dane, velho. Vocês que acompanham sabem muito bem. Se o Palmeiras botar, se o Abel botar pra jogo a ideia que eu dei, ou não vai mudar nada na minha vida. Não vai mudar, eu não vou ganhar um centavo a mais. Eu só quero que o Palmeiras ganhe. Se o Abel escalar algo diferente do que eu acho ideal e ganhar, pra mim tá tudo certo. Eu não quero, não quero mérito de nada. Agora, eu entendo que ele falou que eu estava reivindicando e que aí ele faz um vídeo, tipo, não, mas eu acho um papelão reivindicar. Só que eu acho que no vídeo dele ele tá o quê? Reivindicando. Isso é psicologia reversa. É tipo assim, irmão, eu não vou perder meu tempo em reivindicando, porque eu sei quem eu sou. E qual que é o recado que passa? Caralho, eu tô reivindicando. Esse cara não tá reivindicando, só que ele tem o mérito. Então é ele quem tem o mérito. Isso é uma forma de reivindicar sem deixar claro que você tá reivindicando. No final das contas, quem tá reivindicando, pra mim, na minha opinião, é ele. É ele. Só que aí ele usa o meu conteúdo, que pra ele é um papelão, pra falar, pô, isso aí não é legal ficar reivindicando. E aí ele continua. E aí ele vai me dar uma lição de moral. Por quê? Porque eu já fiz muito esse papelão, que é você ficar reivindicando. Olha só como eu falei, olha só como ninguém, prazer ninguém. Ô Rick, eu e você, perto desses caras que estão há 2, 3, 4 décadas na comunicação, cara, não somos ninguém. Nós temos muito ainda a trilhar no nosso trabalho, temos muito ainda a correr atrás. Tô marcando você para o pessoal conhecer o seu canal. Não sei se você faria o mesmo por mim, acho que sim. Por isso que estou fazendo. Acho o seu trabalho muito bom. Você já gravou aqui comigo, você sabe disso. Sim, já fiz live com ele e volto a repetir. Parceiro, tá? Parceiro. E aí, só pra responder ao Porco Raiz, falou: também sou mídia alternativa, mas ultimamente percebo, e isso é apenas minha opinião, mas noto que você está linkando muito seu trabalho com grandes mídias. Isso é procurar propaganda gratuita. E aí, eu entendi, Porco. Quer dizer, então, que eu tô usando da imagem do Fernando pra me autopromover. Só que foi ele que falou de mim, cara. Eu tô só respondendo. Entende? Aí, pô, propaganda gratuita não faz sentido. Eu entendo a sua opinião, tá? Obrigado pela crítica. Vou refletir sobre isso, reflito sobre todas as críticas. Agora, ele falou sobre mim, eu estou respondendo, estou explicando. Porque ele passou uma visão de que eu fico reivindicando. Eu não estou reivindicando, então eu tenho que responder para vocês. Para vocês não, vocês sabem qual que é meu conteúdo, né? Não é nessa pegada. Falei do Facincani, do Mauro César. Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra. Do Facincani foi um mal entendido. Foi um mal entendido, eu reagi a uma parada na live que apareceu pra mim. Eu falei uma parada, ele não gostou. E do Mauro César, cara, eu fiz um comentário brincando em cima do comentário do Mauro. Não critiquei o Mauro, volto a repetir. Eu não tenho nenhum problema com o Mauro, eu acho que ele é um cara que sabe muito de futebol. Não concordo com muitas opiniões. Eu não falei nada do Mauro, tá? Quem tá indo pro embate com o Mauro, nesse sentido, eu acho que é o Fernando. Que tá colocando como se o cara é o superiorzão, não olha pra baixo. Eu não enxergo assim. Mas, olhando de fora, eu vi em você o Fernando Garoto, de 28, 29, talvez você tenha até a mesma idade que eu, até mais velho. E aí me chamou de imaturo, né? Pois é, eu devo ser imaturo mesmo. Devo ser bem imaturo mesmo. Eu não sei quantos anos ele tem, eu tenho 32. Eu acho que ele é um pouquinho mais velho que, se eu não me engano, ele deve ter uns 34, né, mano? Não sei. Mas eu vi um pouco nesse vídeo seu, onde o Léo, ele é um personal trainer, amigo meu, me marcou, você deve ter visto. E aí eu conversei com o Léo e resolvi gravar esse vídeo. Eu não preciso ficar... que as pessoas me reconheçam por uma opinião de futebol, sabe, mano? Essa cadeirinha que eu tô sentado aqui, de cadeira de roda, era da minha mãe. Essa era a pessoa, cara, que eu mais queria que reconhecesse quem é o Fernando. Onde o Fernando chegou. E hoje eu tenho meu pai aqui. Eu cruzei 170 quilômetros pra vir ver meu pai. Então, assim, cara, opinião das pessoas na internet... Quem entende mais de futebol, e queira ou não queira, Rick, pra gente chegar onde esses caras já estão há 2, 3 décadas, a gente precisa trabalhar muito. Então eu entendi seu vídeo, é legal você reivindicar, mas nessa... Não entendeu. E aí que tá o ponto. Só nesse trecho ele quis dizer, eu sou mais maduro que você, eu já fui assim, e tudo bem, então, ele sabe muito mais de internet que eu, tá? Ele tá há mais tempo nesse ramo.
E aí ele fala, eu não preciso que ninguém me reconheça, dizendo que como se eu tivesse essa necessidade. Quando na verdade eu fiz uma brincadeira. Não tem nada de reconhecimento. E o segundo ponto é sobre onde eu quero Mídia chegar. alternativa palmeirense, não é possível que vocês não saibam, é legal você reivindicar, mas nessa mídia a gente precisa trabalhar muito. A gente chegar onde esses caras de futebol, e queira ou não queira, Rick, pra gente chegar onde esses caras já estão há 2, 3 décadas, a gente precisa trabalhar muito. Então eu entendi seu vídeo, é legal. Aí que tá, pra gente chegar nessa mídia a gente tem que trabalhar muito. E aí aí onde é a minha resposta pro Fernando nesse sentido. Eu entendo toda a crítica, entendo, já falei pra ele que, pô, eu entendi o ponto dele. Agora, ele não sabe se eu quero chegar nessa grande mídia. Ele deduziu, ó, vamos lá. Ele deduziu, que eu tava reivindicando. Eu não tava, vocês sabem, eu tava brincando. 2, ele deduziu que eu quero chegar nessa grande mídia. Ele não sabe se eu quero chegar nessa grande mídia. Ou se eu tô satisfeito em fazer lives e ganhar o que eu ganho e tá tudo certo e vender o meu curso. Ele não sabe. Então, qual que é a questão que eu quero propor aqui pra vocês refletirem? E reflitam isso para suas vidas também, mano. Isso acontece demais. É julgar intenção. Julgar a intenção, mano. Ele julgou que eu fiz um papelão porque ele, na cabeça dele, ele sabia qual era a minha intenção. Ele sabia. A intenção é reivindicar. Ironizar o Mauro. Mas não era. E vocês sabem que não era. Vocês, né? Vocês que me acompanham. Só que ele não é meu público. Vocês são. Vocês sabem como é a minha linha. Vocês sabem como é a minha pegada aqui. Lá ele. Aí, ó. Eu tô falando sério. Não consigo, pô. Não consigo. Vocês sabem como é que é a minha pegada aqui, que é muito mais leve. Então eu tô brincando com a situação. Ele deduziu que eu tava reivindicando e que eu queria aprovação. Pô, não era. E a partir do momento em que ele deduz a minha intenção, aí ele pode julgar, ele pode falar que eu tô sendo imaturo, ele pode falar o que for, só que ele não sabe a minha intenção. E muitas vezes a gente julga o outro pela intenção. Ah, fulano só falou isso porque ele torce pra um time. Isso é julgar a intenção. Fulano só deu essa opinião porque isso vai beneficiar não sei o quê. Isso é julgar a intenção. Então, quando a gente julga a intenção do próximo, a gente já está se perdendo no julgamento. O nosso julgamento é baseado em algo que a gente está achando. Que só eu sei a minha intenção, ou melhor, eu sou quem mais sei a minha intenção, porque eu sou eu, mas quem me acompanha, quem está nessa resenha comigo, entende melhor a minha intenção também, porque a gente já tem essa troca de energia aqui. Então assim, como ele não é o meu público, ele não conhece o meu trabalho como vocês conhecem, ele julgou a minha intenção. A partir do momento em que ele julgou a minha intenção, ele me deu uma puta lição de moral de algo que eu não fiz, cara, tá ligado? Que eu não fiz, mas tá tudo certo. Porque todos os conselhos dele eu acho que foram bons. Não precisa reivindicar, não precisa ir nisso e aquilo. São todos conselhos muito bons, inclusive ele já me ajudou bastante. Pô, eu reflito sobre toda a crítica que eu recebo. Agora, toda essa crítica, todo esse comentário foi baseado em algo que ele julgou porque ele não sabia da minha intenção. E ainda julgou o que eu quero ser. Nós queremos chegar nessa... Não sei, mano. Eu não sei se eu tenho os mesmos objetivos que ele. Eu não vou falar que, o Fernando quer chegar na ESPN. Eu não sei, cara. A intenção é dele. A não ser que ele me conte. E ele também não sabe qual que é o meu objetivo. Ele não sabe se a minha intenção é ser igual ao Mauro César. A dele parece que é. Porque ele deixou claro, né? Pra gente chegar nisso aí, a gente tem que fazer tal coisa. Então talvez ele tenha traçado esse objetivo. Eu não tenho esse objetivo. Eu de verdade não tenho esse objetivo. Vocês que já estão acompanhando minhas lives há muito tempo, sabem que eu tô construindo a minha casa com dinheiro de internet, que era tudo que eu sempre quis trabalhar com internet, com futebol. Uma casa pequena, um quarto, um banheiro, uma cozinha, tá tranquilo. E ponto. E vou viver das minhas lives, dos meus conteúdos, das transmissões que eu participo. Claro, se eu crescer na carreira é legal. E ponto. Eu não tenho nenhuma meta de ser milionário, não, mano. Eu não tenho metas muito grandes na vida. De verdade. Eu tive há 2, 3 anos atrás, já falei sobre isso aqui, eu tive depressão profunda, mano. Eu tive a ponto de desviver. Algumas vezes. Tá? Hoje, eu olho pra trás... Eu vou até revelar um bagulho pra vocês. Eu não deveria estar fazendo isso, mano. Mas é de resenha com vocês. Eu já vou dar uma olhada no chat. Senão eu perco o fio da meada. E isso, entendam, não é pessoal com o Fernando, mano. Eu só tô explicando pra vocês que isso é um erro que a gente comete muitas vezes. É um erro que a gente... Não é ele, não. Eu, vocês, todo mundo. A gente comete o erro de julgar a intenção dos outros, mano.
E aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Isso eu nunca mostrei pra ninguém. Eu não deveria estar fazendo isso. Eu tô fazendo isso por impulso. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota por fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Ó, toma. Vocês estão vendo isso aqui, ó? 26/6/2022. Um negócio chamado diário. Diário. Ó, vou ler a primeira trecho pra vocês. Ó, hoje era pra ser o meu primeiro dia sem beber. Claro que falhei, pra variar. Senti que conseguiria, mas no fim das contas os pensamentos seguem me assombrando e desanimando. Dessa vez resolvi que seria mais uma despedida. Ou seja, eu tava bebendo todos os dias, em depressão profunda. Todos os dias. E todos os dias eu fazia a minha despedida, por outro dia mudar de vida e não conseguia. Aí eu fiquei nesse loop por mais de 2 anos. Acho que a milésima nos últimos 2 anos. Mas tentei algo diferente. Olha só. Mudei a minha agenda, padronizei as coisas, decidi destrinchar o Covil. Eu tinha um canal Covil, né? Que aí virou Covil do Rick, Covil do Game, não funcionou, e o Covil do Fute. E foi aí que surgiu o Covil do Fute. Foi aí que surgiu o Covil do Fute, é aí que começou a minha carreira, tá ligado? Acho que vão ser esses os nomes, tudo mais. Escrevi. E aí eu voltei a escrever 1 ano e 6 meses depois, em 2023. Olha, estou muito feliz em ter lembrado desse diário que iniciei como um autodesabafo e que eu pretendia sempre escrever, mas que abandonei. Na verdade, acho que vai ser melhor assim, eu escrever a cada muito tempo. Afinal, ver que eu escrevi tudo isso há quase 1 ano e meio me fez melhorar bastante agora. Ou seja, eu estava numa depressão profunda e não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu só queria sobreviver, mano. Eu só queria sobreviver porque eu sabia que minha vida estava indo embora. Então, quando a gente entra nesse papo de o nosso objetivo de chegar... O meu objetivo é diferente do objetivo do Fernando. O objetivo de cada um é diferente. Eu só queria sobreviver. Hoje, eu trabalho com o que eu mais amo na vida. Eu tô vivo todos os dias. Vocês já viram eu reclamando? Às vezes eu falo que eu tô cansado. E tô mesmo. Mas vocês já viram eu reclamando? Vindo aqui falar... eu fazer live aqui pra vocês. Mano, eu me irrito. Vocês já perceberam que toda hora que eu me irrito com alguém, dá 1 minuto eu tô dando risada? Porque eu prefiro tá me irritando com vocês do que tá enchendo a cara de cachaça, em depressão, tentando desviver. Eu sei que eu não posso falar esse termo aqui, senão eu sou desmonetizado. E, pô, esperando que Deus me leve, mano. Que era a minha realidade. Então, quando alguém julga a nossa intenção, essa pessoa não sabe da nossa história. Saca? E aí eu entendo o Fernando, volto a repetir, o conselho dele é pica. Agora, ele não sabe da minha intenção com aquele vídeo. Era só humor. Era só uma brincadeira. Tranquila. Sem querer tomar o lugar do Mauro, que eu acho pica e respeito pra caramba. Discordo pra caralho também das coisas que ele fala, mas tá tudo certo. Sem querer reivindicar nada, porque eu não quero estar mais certo do que ninguém. E sem querer traçar objetivos. É só um conteúdo de brincadeira, que aí ele julgou como um papelão e que colocou no final das contas como se eu fosse imaturo. Mas assim, respeito a opinião dele e volto a repetir, tudo que eu passei nesse diário de 2022 não tem como ser imaturo, velho. Não tem como ser imaturo. Eu passei por coisas que vocês não têm ideia, mano. E eu não tô falando aqui pra romantizar o rolê, não, mano. Eu não tenho problema nenhum em contar pra vocês que eu tive esse problema seríssimo, de quase deixar de viver, mano. Seríssimo, não tem problema nenhum. Porque hoje eu tô todos os dias aqui nessa live e eu agradeço pra vocês, mano. Eu agradeço por ter vocês aqui pra gente trocar ideia, por vocês comprarem minhas ideias, por discordarem, por me xingarem, fazendo a porra toda aí. E a gente tá aí pra essa resenha, mano. Mas eu entendo o ponto dele, porque ele tem a história dele, só que ele não pode trazer a história dele pra mim. Entender que a realidade dele é a minha. E eu também não vou trazer a minha pra julgar ele. É por isso que eu entendo a crítica dele. Vamos ver o restinho do vídeo dele. Se reivindicar, mas nessa mídia alternativa palmeirense, não é possível que vocês não saibam que eu e o Manga fizemos inúmeras lives pedindo 2 atacantes. E o que eu vejo nessa mídia palmeirense é a falta de repertório muitas vezes e da vontade de ajudar um ou outro. Né? Então quando eu te chamei para gravar no meu canal, eu não visualizo quanto que você tem de inscrito, quanto você tem de seguidores, você até tem mais do que eu no Instagram. Eu não vejo isso. Eu abro as oportunidades para quem é grande, para quem é pequeno, mas
Não espere que esses caras vão reconhecer nosso trabalho, porque eles não nos assistem. É diferente de você, que assiste um monte desses caras e tá sempre levando o vídeo deles, eles nunca vão fazer isso. Aí, ó, julgou novamente a minha realidade. Eu entendo. Mas ele falou, diferente de você que assiste esses caras. Eu não assisto o Mauro César, eu não assisto o Neto, não assisto ninguém, mano. Não assisto nada disso. Eu acabei de falar isso. Não assisto nada disso. É aquela mesma coisa. É o julgar uma coisa que você não sabe. É a intenção. Eu entendo ele ter essa leitura, mas não é a realidade, mano. Não é a realidade. Porque eles estão no mainstream. Eles estão numa estrutura que talvez você queira chegar lá, não sei. E que a gente não tá lá. Então eles não têm o porquê achar que a gente é alguém, entendeu? Como eu falei, eu tenho o WhatsApp do Mauro César, ele já me procurou. Ele me procurou uma vez e eu tenho o WhatsApp dele, tenho entrado com ele. Mas nem por isso eu vou mandar mensagem pra ele. Olha, Mauro César, eu não sou ninguém não, hein? Eu falei. Você acha que ele vai ver meu vídeo, rapaziada? Então assim, que bom que o Abel achou essa solução. Solução fantástica que eu já sabia. E aí ele vai falar do jogo. E é isso, mano. E não tem por que querer validação mesmo. Eu concordo com ele nesse ponto. Agora, a minha resposta sobre isso é exatamente essa, mano. Ele me deu uma baita lição de moral e me deu conselhos que eu vou sim absorver. Não é porque eu discordo da forma como ele falou que eu não vou absorver. Críticas são muito importantes. Ele é um cara que já me ajudou muito, de fato. Ele me levou numa live no canal dele, eu sendo uma mídia menor que a dele. Ele já me ajudou lá atrás, em 2019 e tal, me dando conselhos sem nem me conhecer. Ele é um cara que ele já me ajudou muito. Agora, nessa crítica, ele julgou as minhas intenções. E ele errou em todos os julgamentos. Errou em todos. Todos os julgamentos de intenção que ele teve, ele errou absolutamente todos. Por isso ele tomou isso como verdade e deu esse conselho que não cabia para a realidade ali. Porque, volto a repetir, o vídeo do Mauro César era um vídeo de brincadeira. E aí, a partir do momento que você olha e fala, é um vídeo de brincadeira, não faz sentido nenhum toda essa lição de moral. Mas, como eu já disse para vocês, ele falou para mim, ele foi muito gente boa. A minha resposta é muito sincera sobre isso, é muito sincera, mas não tem problema nenhum entre a gente, tá? Não entrem nessa brisa de que a gente tá brigado, não sei o quê. É uma resposta com toda a educação do mundo aí pra um cara que foi muito gentil em me contar antes. E tá tudo certo, mano. Fechou? Então, tá dada a minha resposta. Vamos voltar a falar de futebol. Esse foi mais um corte das lives do canal Parmeiro. Ó, já deixa o like, se inscreve aqui e deixa a sua opinião. Mas considere se tornar membro do canal Parmeiro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto, mas também você participa das lives como convidado ou na arquibancada dos membros do canal Parmeiro. E sim, na arquibancada dos membros, enquanto eu tô fazendo análise em tempo real dos jogos, você tá aqui por áudio comentando comigo, fechou? Então torne-se membro do canal Parmeiro, deixa o like, se inscreve no canal, pelo menos para dar aquela forcinha. E ó, tá passando outros vídeos aí, assiste aí e bora conhecer o meu trabalho aqui, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!